Olá, tudo certinho? Espero que sim. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Bendito seja o nosso Deus que a cada dia nos proporciona o fôlego de vida. Eu me chamo Luana, se você ainda não me conhece, é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na série Caminhando com os Salmos e hoje nós estamos no Salmos 19 do 150, queremos meditar com a ajuda do Espírito Santo. E para nos hidratar hoje espiritualmente, temos um complexo de 14 versículos de pura vitamina dos céus. Vamos lá? Antes, porém, queridos, eu quero pedir que, assim como eu, você ore. Ore a Deus antes de cada leitura, pedindo auxílio ao Espírito Santo, pois Ele pode falar com você muito além daquilo que a minha limitação impõe. Amém? Vamos fazer uma pequena oração? Espírito Santo de Deus, ministre ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos e nos direciona para compreender qual a Tua perfeita vontade aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, eu vou ler o Salmo 19 na nova tradução da linguagem de hoje. Salmo de Davi ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala desta glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do Senhor se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória seja dada ao nosso Deus, bendito seja Ele. Queridos, este salmo é de Davi e foi direcionado ao regente do coro para adoração em Israel. Este salmo louva o Senhor por seus presentes à humanidade, a criação. Esta é uma revelação geral de Deus na natureza. Já no primeiro versículo nós encontramos uma declaração do processo de criação. Hoje, os homens tentam de tantas formas crer em várias teorias onde não cabe um Deus soberano, criador de todas as coisas. E quando cabe, esse Deus foi apenas criador, mas ele não se preocupa em dar continuidade à sua criação. E o salmista vem revelar de forma gloriosa, pela unção do Espírito Santo, como ele é grande em poder e a beleza dos céus proclamam a glória do Senhor. Deus se revela através da sua criação. Nesse salmo, além de se apresentar de uma forma geral na natureza, ele também vai se revelar através das escrituras ou da lei. Lá nos versículos 7 e 8 nós encontramos assim, vamos fazer uma releitura? A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração.
Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Deus se revela nas Escrituras, assim como Paulo escreveu a Timóteo lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele vai dizer que toda Escritura é divinamente inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O salmista ainda declara que ela é perfeita e nos dá forças. Precisamos, irmãos, da força do Senhor para permanecer firmes nessa obra diária. É muito difícil a nossa luta dia a dia. Temos tantos desafios, mas o salmista nos dá essa clareza, que através da sua palavra o Senhor nos dá força e Ele também nos habilita para a sua obra e ainda fala que Ele dá sabedoria aos simples. O homem olha a aparência, a etiqueta, a classe social, mas o prazer do Senhor é se mostrar os simples. Aleluia! E ainda no versículo 8, que nós acabamos de ler, diz que os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Às vezes, com tantas aflições e problemas, podemos nos encontrar enfraquecidos e tristes. Porém, Deus diz que os seus ensinos, eles são certos e que alegram o coração. Encontramos inúmeros tratados, livros, artigos e uma infinidade de filosofias sobre tudo, mas nenhum é tão claro e ilumina nossa mente como os ensinamentos do Senhor. Em um outro salmo, nós lemos que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Lá no versículo 9 aqui do nosso salmo, diz assim: o temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Temor, como nós já vimos em outros salmos, não é ter medo de Deus, mas é uma obediência com amor e reverência a tudo aquilo que Deus nos fala na sua palavra. E olha a segunda parte desse versículo, queridos. Que coisa incrível! Aqui nós podemos ver, aqui nós temos juízes maus, que não julgam corretamente. Porém, o julgamento de Deus, eles são justos e se baseiam na verdade. Não no acho, mas na verdade. E contra a verdade não tem inimigo que possa parar em pé. Nos versículos 12 e 13 vai dizer assim: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber, e livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Bom, nesses dois versículos, meus queridos, nós encontramos o salmista num processo de oração, falando para o Senhor que, com os olhos humanos, naturais, terrenos, muitas vezes nós nem percebemos, não podemos ver os nossos próprios erros e nem compreendê-los. E numa súplica, ele pede ao Senhor para o purificar, até das faltas que comete. E eu acho tão lindo que ele diz que as faltas que ele comete até mesmo sem perceber. Quantas vezes, meus queridos, nós também cometemos diversas falhas e faltas que nós nem percebemos, mas o salmista, ele retrata a nossa humanidade falha, que desde a queda de Adão nos colocou nessa posição vulnerável. Logo em seguida, depois dele pedir e suplicar perdão pelas faltas que ele nem percebe, ele agora vai declarar que muitas vezes ele peca por vontade própria. E ele também clama a Deus perdão por estes pecados. Ele pede a Deus para que o pecado não domine a sua vida. E eu acho lindo isso, porque ele clama a Deus perdão por aquele pecado que ele cometeu por vontade própria, sabe? De repente aquela vontade que você sabe que não é legal, mas acaba praticando, Não faz parte da vontade de Deus e mesmo assim eu e você decide cometer. Mas nós podemos clamar ao Pai. E o salmista também pede que Deus não permita que esse pecado venha o dominar. O que significa isso? Ele cometeu o pecado, ele sabia que era pecado.
E ele sabia que ele corria o risco desse pecado dominar a sua vida. E dominando a sua vida, ele não teria poder para dizer não da próxima vez. Irmãos, olha que coisa mais linda que nós podemos perceber aqui, né? Nós também devemos declarar que não somos dominados pelo pecado, mas que somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos clamar ao Pai para que Ele permita que apenas o seu Espírito domine a nossa vida e que não haja poder no pecado para dominar o nosso coração. E já vamos partindo para o nosso encerramento da nossa meditação do capítulo 19 e eu vou reler com vocês o último versículo que diz assim: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Aqui, meus irmãos, o salmista nos deixa um exemplo clamando a Deus que as palavras dele sejam aceitáveis a Deus. E não somente, queridos, as palavras, mas também os pensamentos. Isso demonstra que nós devemos, irmãos, levar até mesmo os nossos pensamentos cativos à vontade de Deus, à vontade do Pai. Podemos apenas pensar, queridos, aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que está dentro da vontade do Pai, aquilo que nós reconhecemos nas Escrituras Sagradas. Sendo assim, irmãos, nós poderemos declarar que o Senhor é a nossa rocha e o nosso defensor. Nós dizemos que Ele é a nossa rocha no sentido que Ele é a nossa segurança e que nós estamos firmados os nossos pés nessa rocha. Se nós levarmos cativos as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, seguindo a vontade de Deus, nós seremos guardados por Ele. Podemos dizer sem sombra de dúvidas que Ele é a nossa segurança. Aleluia! E é isso, irmãos. Essa é a nossa meditação do Salmos 19. E o salmista orienta que assim como toda a natureza revela o poder de Deus e engrandece o poder de Deus pela sua magnífica beleza, nós também devemos louvar ao Senhor em todo o tempo e declarar a sua perfeição. Também por meio de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e por aquilo que Ele é. Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa reler esses salmos, irmãos, e meditar mais para que o Espírito Santo fale ao seu coração mais profundamente aquilo que a minha limitação não conseguiu transmitir em palavras. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas com certeza a unção do Espírito Santo continuará na sua vida até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.